Olá, gata garota, menina mulher. Esse é o Chá de Canela, tua roda de amigas em formato de podcast. Eu sou Ana Carolina Matos. E eu sou Bruna Lima. Puxa tua cadeira, pega tua xícara de chá e vem conversar com a gente. Bom, hoje a gente entrevista a psicóloga feminista, mestra e doutora em psicologia social, a Jéssica Modini. Jéssica, obrigada pela presença. Oi, gente, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Jéssica. Que bom que tu vai estrear em videocast aqui com a gente, que vai ser um papo bem legal. Bom, Jéssica, hoje o nosso papo é sobre algo que não é tão recente, assim. A gente sabe que os corpos femininos, eles são sexualizados há muito tempo na mídia, né? Isso não é algo de agora. Se a gente for falar da nossa infância, na década de 90 a gente vê muita coisa nesse sentido. Mas hoje a gente vê uma nova dinâmica, né? De que muitas mulheres, muitas artistas têm se utilizado disso, né? Como forma de lucrar em cima dessa hipersexualização. Aí a gente cita a Anitta, a Luísa Sonza, a MC Pipoquinha. Então, eu queria saber de ti, por que tu acha que hoje em dia as mulheres elas estão meio que virando essa chave, se sentindo mais confortáveis para isso? Eu acho que, assim, para início de conversa, esse assunto ele é muito mais complexo do que a gente ter uma opinião 8 ou 80, né? Uhum. Porque tem muita gente que chega pra dizer assim, se o corpo é delas, elas podem usar como elas quiserem. E tem muita gente que chega e fala assim, mas é errado o que elas estão fazendo, elas não deviam fazer, porque isso acaba com a imagem das mulheres brasileiras, principalmente da Anitta, que tem uma projeção internacional considerável hoje em dia, né? Mas existe uma complexidade aí quando a gente fala sobre corpos de mulheres e como isso se subjetiva, que ela é muito antiga. Mesmo que a gente veja agora essas mulheres ganhando muita grana, como a Anitta ganha, né? Eu sempre uso ela como referência porque, enfim, né? A Anitta é super empresária brasileira, né? Sim. Que não é simples da gente falar, né? Quando a gente vê a Anitta saindo de um nicho, assim, muito tímido, né? De um funk, assim, muito tímido. E indo, sei lá, pro Met Gala, né? Aparecendo no Met Gala e o pessoal gritando o nome dela na rua e tal. A gente vê que, ao mesmo tempo que é prejudicial o que ela faz, também tem uma... Como eu posso dizer? Tem um bom efeito de alguma maneira, né? Uhum. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo ali, né? Já que me impuseram esse papel, né? De ter esse corpo e de rebolar e de falar sobre sexo e de ser essa mulher hipersexualizada, por que eu não posso utilizar isso para ganhar dinheiro? Sim. E aí, pensando agora, né? Me remete a um outro assunto que é muito problemático. Prostituição, né? Pornografia. Né? E aí... Tá muito ligado, né? Tá muito ligado, né? Como é que a gente consegue sair de um discurso de proibição e chegar num discurso até de naturalização desse tipo de prática na sociedade, né? Ou mesmo de trabalho, né? Para dizer com certeza que sim, a mulher, ela acaba colocando a sexualização do corpo dela a serviço da sociedade, né? Assim como outras coisas, como maternidade, por exemplo. Maternidade pode ser um trabalho, o corpo sexualizado pode ser um corpo também que trabalha, né? Então, é bem... E, Jéssica, dentro dessa discussão, como tu falaste, é bem complexo, tem uma questão que vai numa contramão. Até porque o feminismo da mulher branca é muito diferente do feminismo da mulher preta. E, sabe, pode ser, só é uma percepção minha. De repente, esse discurso, o que eu percebo? Que o feminismo negro é o que mais combate, né, essa objetificação do corpo, porque foi a mulher que sofre ali desde a escravidão, como a mulher que era objeto de muitos fazendeiros e tudo mais. Enquanto a mulher branca ficava lá na casinha toda recatada do lar, a mulher negra era usada, violentada. Essa questão. E essa mulher negra, ela é a que mais combate essa objetificação, porque ela sofreu e sofre muito. Já a mulher branca, é uma percepção minha, já de repente é como se fosse uma revolução, porque muito tempo, né, essa mulher recatada do lar que ficava ali, roupinha, tem todas umas regras, e de repente não é essa luta aí, cada um na sua
Sim, sim. Na sua luta? Super porque, assim, a Angela Davis, ela fala muito sobre isso pra gente, né? A Lélia Gonzalez fala sobre isso pra gente. A socialização da mulher negra na história, né, aqui da América Latina, do Brasil, ela é outra, né? Foi uma mulher escravizada pelo mundo todo, né? Então, era uma mulher que ela servia ou para trabalhar, bem entre aspas, né? Porque a escravidão não é trabalho. Exatamente. Né? Mas ela servia para estar ali servindo, né? Tanto para, sei lá, cortar cana, quanto sexualmente. Sim. Né? Então, quando as mulheres, por exemplo, começaram a reivindicar trabalho, as mulheres negras já estavam há muito tempo trabalhando. Né? Então, essa reivindicação por trabalho é branca. Né? Então, as mulheres brancas é que estavam indo atrás disso, né? E quando a gente fala da sexualização dos corpos, e a gente olha o que é sexualizado, o que é desejado, a gente vai ver que o que é desejado é branco, né? Vamos olhar pra Madonna. Exatamente. Sim. A Madonna, todo mundo olha pra ela, ela é uma visionária, assim, da cultura pop, né? Quando ela surgiu com Like a Virgin, era uma menina branca falando que ela se sentia como uma virgem e tal. Cara, se você coloca uma mulher negra pra falar sobre... E assim, quero deixar aqui bem explícito. Lógico, eu sei qual é o meu lugar. Eu sou uma mulher branca, né? Eu compreendo a problemática em torno disso, sobre o lugar de fala e tal. Mas estou totalmente implicada na luta antirracista. Luta antirracista feminista, né? Então, quando a Madonna vem com esse discurso e a gente tenta colocar isso, transportar isso para o lugar de uma mulher negra, a situação pode ser outra, né? O que a gente vai pensar, sei lá, se a gente coloca, sei lá, a Rihanna falando sobre isso, né? Vocês conseguem pensar na Rihanna hoje falando sobre isso? É uma outra história. Tanto que as pessoas reivindicaram esse ano no Super Bowl, quando a Rihanna apareceu lá cantando e tal, que ela não tava com uma roupa mostrando o corpo dela, né? Que ela tava já grávida. Tipo, quem é essa? Não é a Rihanna. Ela não, sabe? Ela não tá fazendo o que ela normalmente faz, né? E é muito interessante a gente perceber esse processo, porque ele não vai só na cultura pop, né? A gente começou falando da Anitta, da MC Pipoquinha e tal, mas ele vai pra tudo, todo o resto que a gente tem na sociedade, no mundo do trabalho, na saúde, né? Então, é um processo, assim, que, logicamente, e assim... Se tu parares para conversar com uma mulher negra, cara, tu vai ver que o processo ele é muito, muito, muito diferente no sentido de tu não te reconhecer naquela experiência, sabe? Sim. E, de fato, realmente, agora, colocando essa discussão, né, da questão do ponto de vista de uma mulher branca, do ponto de vista de uma mulher negra, a maioria dessas meninas hoje que estão aí se sexualizando muito e estão dizendo, é a minha bunda, é não sei o quê, é o meu corpo, são meninas brancas, né? Sim, também. Eu realmente não sei te dizer, mas lembrando da minha infância, né, dos anos 90, do El Chan, né, e de todos aqueles grupos, assim, que a gente escutava aqui no Brasil, na infância dessa geração, na minha escola, né, todo mundo amava isso, todo mundo dançava e era muito bacana e tal. Os meninos faziam o papel do jacaré e as meninas faziam o papel da loura e da morena. Da Carla e da Sheila. E sempre queriam fazer o papel da Carla. Da Carla, que era loira, né? Antes da Sheila, tinha a Débora Brasil. Que ninguém lembra. Que ninguém lembra da Débora Brasil, Eu verdade. lembrei. Ela lembrou, mas é muito difícil lembrar dela. Não sei se foi porque ela passou pouco tempo. Pode ser o tempo também, né? Eu não acho que ela passou era muito tão criança. pouco tempo, não. É questão de racismo Eu também acho. Às vezes a gente mascara alguns discursos de racismo, assim como de misoginia e de machismo, com assim, pequenas desculpas, sabe? Algumas coisinhas pequenas. Então, enfim. Sim. Eu vi um corte da Débora Seco participando de um podcast da Fernanda Paz Leme e da Giovanna Eubank. Pode delas, né? Pode delas. E aí ela falava justamente sobre isso. Se a gente for para os anos 90, as meninas estavam lá dançando e
aquele concurso da camiseta molhada, né? Da Gugu. camisa branca no Gugu, a banheira do Gugu, não sei o quê. E a diferença é que hoje as mulheres, elas estão, segundo o que eu entendi do que ela falou, né? Não lembro exatamente o que ela disse, mas a diferença é que hoje as mulheres estão se empoderando, então são as próprias mulheres que estão se colocando nesse papel, e por isso que tem essa questão, porque antes esses programas, eles eram comandados por homens, né? Eram os homens que estavam se beneficiando ali daquelas meninas que estavam, né, sem roupa, ou de biquíni, ou com a camiseta transparente. E aí eu fiquei até reflexiva sobre isso, né? Mas até que ponto a gente se colocar nessa situação de se empoderar, digamos assim, eu não sei se a gente estaria usando essa palavra de maneira certa, se a gente não estaria até servindo a um interesse masculino, no final das contas, né? É porque a gente não tem como controlar, né? O que vai acontecer depois do que a gente faz, né? Uhum. Então, assim, eu vi isso também, eu achei muito interessante o que ela falou, eu também fiquei pensando assim, será que a gente chegou no momento em que a gente está tomando conta dessa sexualização mesmo? Ou será que a gente tá meio servindo, né? a gente tá ainda confundindo. Será que é uma outra forma, né? Será que já tá mais arrojada essa sexualização? Talvez esteja. Uhum. Né? Talvez esteja, assim, sei lá, aquele clipe da Anitta, eu esqueci qual era a música. Que ela fez o sexo oral? Que fez o sexo oral. Eu fiquei assim, não, mas... sei lá, ela tem o direito de colocar na produção que ela quiser, o que ela quiser, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que isso vai se refletir, né? Pro resto do mundo, para as mulheres daqui, para as meninas daqui, né? Quando eu falo meninas, estou falando de crianças. Sim. Né? Então, é muito complicado, ainda mais quando a gente fala sobre mulheres que têm profissões que são, assim, públicas, né? A Débora Seco, quando ela falou isso no podcast, porque o pessoal tava criticando as roupas que ela usou ali, né? Quando ela fez aquele programa, né? Na Da época Copa da e Copa. tal. E os looks dela eram maravilhosos, mas o pessoal criticou e assim, acho que talvez por ser um evento masculino, né? Exato. E Pesa aí não muito. podia ter uma mulher tão bem vestida assim. Tava maravilhoso, gente. Mas eu acho que a questão, ela perpassa uma coisa assim, tão difícil da gente se desfazer dela, porque ao mesmo tempo em que é ruim, a gente também pode ganhar dinheiro com ela. Eu fiquei pensando muito nisso quando vocês me trouxeram o convite. Porque ao mesmo tempo que é ruim, também é bom. Em que momento histórico a gente está pronta para largar isso? Em que momento histórico a gente está pronta para deixar isso correr? Não estou dizendo que a gente tem que deixar acontecer, mas eu também não estou dizendo que a gente tem que deixar de problematizar, sabe? Porque, Jéssica, pensa só. Uma outra reflexão. Ao mesmo tempo que há essa discussão de que forma isso pode refletir para gerações mais jovens, né? Mas também é muito perigoso condenar e criticar e julgar essas mulheres, porque nós já lutamos tanto tempo por isso, pela questão de querer ser o que é, né? Então, eu acho que acaba ali entrando em confronto direto. Porque a partir do momento que esse discurso de que isso é feio, isso não pode, isso é também muito, muito negativo e perigoso para as mulheres. Senão a gente entra num outro moralismo, né? Sim. E aí, qual é a resistência que a gente faz enquanto mulheres de luta? E que esse homem acaba tendo poder dessa mulher, porque esse discurso do machismo, de que, olha, a minha mulher não pode usar isso, isso acaba fortalecendo esse machismo. Também. Esse outro discurso, né, de que, a mulher não pode fazer isso, determinados comportamentos e tudo mais. Então, é algo que parece assim que fica vago e ninguém consegue pegar, né? Não consegue ter um... Assim, eu parto de uma corrente de pensamento que fala que a gente não tem como controlar, né? Esses discursos e as práticas. Por mais que eu seja feminista, eu trabalho com aquele europeu francês de óculos, o Foucault, né? Estou tentando, meninas, eu estou tentando. Eu estou mesmo tentando sair desse rapaz. Mas quando a gente olha para tudo isso e percebe que a gente realmente não tem controle, não é que a gente não possa fazer alguma coisa. A gente pode, né? A gente pode fazer resistência a isso. Mas qual resistência a gente se propõe a fazer para que a gente não crie outros moralismos, para que a gente não crie outras práticas que também violentem?
Né? Porque, olha só, se eu penso em sexualização do corpo feminino, eu posso pensar numa mulher que quer usar um decotão, sabe? Que quer ir pra praia com fio dental, que quer mostrar o seu corpo, que quer ter aquelas curvas maravilhosas e quer usar um salto alto e tal. Isso, para algumas mulheres, pode ser repressão. Mas para outras mulheres, isso pode ser uma coisa muito boa, né? E eu falo isso para vocês lembrando de uma aula que eu tive na pós-graduação. E tinha uma colega que falava assim, não, mas essa imposição de beleza, a gente não tem que ter essa imposição de beleza e tal. E a minha professora, a Lúcia Lima, lá do PPGP da UFPA, falou assim, nossa, tá, mas pra gente pode ser imposição, mas pra uma mulher trans, usar esse batom vermelho pode ser uma coisa maravilhosa pra ela, pode ser o sonho dela. Exato. Usar esse salto alto, esse salto agulha, que pra gente é horrível, pra ela pode ser assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela quer sair assim na rua e ela quer ser reconhecida dessa maneira, né? Então, é complicado, né? A gente saber até que ponto vai essa sexualização de uma forma ruim pra subjetividade daquela mulher, até que ponto ela é ótima, ela é boa, né? Eu acho que a questão é que está se tratando de um assunto que ele não é de um único caminho. Ele tem várias ramificações e vários caminhos e que eu acho é parecido, digamos, com a questão de sexualidade, né? Cada um escolhe, cada um é o que é. E não tem como a gente não se sentir, às vezes, a gente não julgar aquilo, né? Nós somos seres humanos. É óbvio que a gente vai ver uma coisa, uma situação, e a gente vai ter a nossa opinião sobre aquilo. Sim. Né? E falando, assim, nessa conversa, né? Às vezes eu até fico, caramba, será que eu sou muito puritana? Porque às vezes eu vejo situações e vejo pessoas, assim, falando tão abertamente, coisas tão explícitas, né? E eu fico, meu Deus do céu, que coisa horrível. Aí, ao mesmo tempo, eu fico, caramba, mas por que eu tô julgando aquela pessoa que tem que saber dela? Não sou eu que tenho que querer limitar o que é certo, o que é errado. E aí, foi um choque muito grande pra mim, quando eu comecei a ver os vídeos da MC Pipoquinha. Não tem como a gente não falar dela, porque a gente tá falando de hipersexualização, né? Mas aquilo foi muito impactante, assim. Eu me senti uma senhora conservadora de 70 anos, sabe? É o meme, né? É o meme, É o meme. E aí eu fiquei, caramba, será que eu sou muito puritana? Ou será que ela que tá passando dos limites? Quem é que limita isso, Ou né? ela Quem já é tá que em outro define? tempo e a gente que não tá nesse tempo aí. Eu ainda tenho a minha opinião sobre ela, né? Será? Porque, assim, antes de vir pra cá, eu fiquei pensando assim, será que é novo esse fenômeno? Sei lá, Anitta, a Sonza, a Pipoquinha, será que é novo? Sei lá, a gente teve Carmen Miranda, a gente teve a Leila Diniz, a gente teve tantas outras mulheres na história do Brasil e fora do Brasil, né? Que eram tidas assim como visionárias. E o interessante da gente olhar para essas histórias, para a maioria delas, não digo todas, é que esse ser visionária tinha uma hipersexualização. É muito interessante a gente olhar para isso na cultura pop, né? Tinha uma hipersexualização. E, nossa, essa mulher é muito visionária. A Lady Gaga, no início da carreira dela, assim, ela falava sobre sexo e falava contra a Igreja Católica. E ela fez um vídeo falando que ela estava apaixonada por Judas, mas ela estava ali com Jesus também, o que era aquilo, né? Até que ponto a pessoa está sendo visionária ou até que ponto a gente está repetindo a mesma coisa, só que com uma cara nova, né? Sim. Essa história da MC Pipoquinha, eu também me sinto uma senhora conservadora. Assim, é um peso na consciência, né? Porque eu ainda acredito que isso precisa ser limitado, né? A questão da Pipoquinha é que ela vai para um lugar muito delicado, que é a infância, né? E quando a gente hipersexualiza a infância, aí é complicado. Aí já é um outro... Uma outra discussão. Patamar. Eu não tô falando aqui de uma infância trans. Infância trans não é hipersexualizar a infância. Isso é uma questão de identidade de gênero, né? Isso é uma outra discussão, questão, né? Mas quando você fala hipersexualizar a infância num país onde a gente tem que lidar com questões de pedofilia, que são questões, assim, muito penosas de você ver, né? Aí eu acho bem perigoso, né? Porque, assim,
Não sei a história, né, da pessoa por detrás da MC Pipoquinha, mas isso acaba dando um reflexo social que é pra gente ter uma grande atenção sobre essa pessoa, né? Ao mesmo tempo, quem é que dá o limite, quem é que criminaliza, né? Quando eu falo criminalizar judicialmente, Sim, né? responsabilizar, né? Exato, porque isso serve a alguém, isso serve para pessoas. Alguém tá lucrando aí. Alguém no tá final das lucrando, e contas. não só ela, né? Essa ideia, né, de que é uma mulher com corpo já feito, né, uma mulher adulta, mas que ela pode agir como uma criancinha, e tem vídeo dela na O internet. cabelo, a forma como ela prende. Isso, Como fala, né? Ela tem como ela essa... fala e tudo mais. Vídeo dela em sites de pornografia, vestida como criança, né? Isso serve a alguém, isso é uma venda, né? Sim, A hipersexualização, com ela é certeza. uma venda, né? Então, não é só ela que lucra, talvez ela que lucre menos com isso, né? Então, Como a gente sabe, né? Inclusive, essa era uma das minhas dúvidas, né? Qual o impacto disso? Porque ela é muito venerada nesse meio de adolescente, de criança. E eu queria... É uma preocupação que eu tenho real de qual o impacto dessas crianças, dessas meninas, dessas adolescentes que estão consumindo esse tipo de conteúdo e estão naturalizando. Estão achando que é normal você falar tão explicitamente de certas coisas, você sexualizar coisas que talvez nem precisassem ser sexualizadas, né? Não tem nem como, talvez, a gente mensurar isso agora. Talvez a gente só vai conseguir perceber o efeito disso daqui a alguns anos, né? e ela não é a única, assim, né? Sim. É, A própria Anitta, né? Como tu própria falaste, Anitta. a própria Luísa Sonza, elas conversam muito com as crianças, né? E com as adolescentes. Sim. É uma forma de... É uma pedagogia de corpos, né? Uma pedagogia principalmente dos corpos femininos, né? A mensagem que eu vejo, assim, eu enquanto mulher adulta, psicóloga, a mensagem que eu vejo é que, assim, você, menina, você pode fazer isso que eu estou fazendo. Não tem problema, sabe? Talvez não só pode, olha, é legal fazer isso. Sim. Eu acho que vai até mais Tem forte, esse né? incentivo, com Tem certeza. esse incentivo. E é uma pena que isso aconteça também no cenário do funk, né? Muita gente do funk vai lá e critica o que ela tá fazendo, né? Não só mulheres, mas homens também. E aí, não quero fazer essa distinção porque, enfim, são músicos. É pessoal do cenário musical que vai lá e critica e tudo mais. Porque tem-se também uma visão muito deturpada de que o pessoal que vive na periferia é totalmente hipersexualizado. Então, as pessoas de lá não querem isso, vê MC Pipoquinha ou outras pessoas como ela e fazem isso, né? Então, Reforçam esse estereótipo. reforça esse estereótipo. Porque o movimento já é tão, né? Eles penaram tanto para conseguir aí ultrapassar as fronteiras e aí, de repente, vem a MC Pipoquinha e traz, assim, alguns questionamentos, né? Porque, geralmente, assim, os bailes funks tem aquela coisa da dança, é muito sensual, é uma dança muito rebolativa, então já tem esse peso. Aí vem a MC Pipoquinha, que é uma menina muito novinha, 24 anos, aí realmente complica o movimento do funk. Sim, mas não é de hoje, né? A gente estava conversando, eu e a Jéssica, sobre como isso acontecia na nossa infância. Claro, era menos explícito, mas estava ali, né? Então, eu até disse pra Jéssica, eu tenho foto que eu tô dançando na boquinha da garrafa. Hoje em dia, eu fico, meu Deus do céu, que problemático é isso? Por que deixavam? Né? Por que deixavam? Por que, né? Eu tenho essa foto aqui. Mas, ao mesmo tempo, tu também não pensa assim, eu dancei na boquinha da garrafa e... sei lá, tinha inocência ali, né? Não, sim, mas isso tem uma conotação sexual que a gente só entende depois que a gente é adulta. Claro que eu, criança, jamais ia pensar qualquer coisa. Eu era criança, né? Não tinha nenhum tipo de maldade, digamos assim, né? Eu entendo. É a mesma coisa como a MC, né? Se eu tivesse filho, eu não ia querer que a minha filha... seria complicado consumir esse tipo de... Se a gente parar pra pensar nessa história da boquinha da garrafa, né? A gente consegue ver bem essa pedagogia dos corpos, né? Tipo, é uma coisa muito pequena. Boquinha da garrafa é uma coisa muito pequena. Mas isso moldou a gente hoje em dia,
né? Tanto que a gente tá aqui falando sobre isso, né? Sim. A gente tá hoje aqui problematizando isso. Caramba, como alguém deixava eu dançar aquilo, né? Hoje é problemático, mas aquilo moldou a gente de alguma forma. Seja para continuar propagando aquele discurso, ou seja pra gente fazer resistência àquele discurso, né? Como a gente tá fazendo hoje, Sim. né? Mas não é uma coisa nova. O que muda é a cara da coisa, né? Sempre acontece, mas a cara é que vai mudando. Porque é um produto, é algo vendável, né? A gente vai comprar, a gente vai consumir hipersexualização, né? E aí é um assunto polêmico, né? Quando a gente compra maquiagem, a gente compra hipersexualização. Quando a gente compra um biquíni, a gente compra hipersexualização, né? Às vezes... biquíni também? Qualquer coisa. Sabe por quê? E eu não tô criticando a hipersexualização para o mal, né? Quando eu falo dessa forma, é problematizando. Porque tudo que tem a ver com o corpo da mulher, ele é para hipersexualizá-la, a não ser na maternidade. O corpo da mulher na maternidade, ele é um corpo santificado. Ela não tem sexualidade, não tem desejo, sabe? Ele é um corpo para gerar, né? Sim. Então, muita gente tem esse tabu, assim, eu posso transar quando eu estiver grávida, sabe? Eu posso ter desejo quando eu estiver grávida, e tem gente que nem quer fazer nada quando estiver grávida, mesmo tendo desejo, né? O que é um problema, porque a mulher grávida, ela pode, sim, né, fazer sexo, né? Mas a hipersexualização, ela é uma forma também da gente se tornar consumidora, né? Então, as coisas que a gente compra, né? A forma com que as coisas são vendidas pra gente, elas são vendidas a partir dessa premissa, digamos assim, né? Interessante, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Tratando dessa questão da dança, não sei se eu que sou, talvez, um pouco liberal quanto a isso. Já escutei algumas pessoas falando assim, eu não deixo a minha filha ver nada do TikTok, principalmente essas dancinhas. Ao meu olhar, por exemplo, eu moro em um local que tem muitos adolescentes. Eu vejo, às vezes, eles brincando, fazendo essas danças e tudo mais. É rebolativo e tal, mas eu não consigo enxergar maldade ali. Mas eu já escutei esse tipo de comentário. Assim, dizer, se eu tivesse filho, eu não deixaria assistir TikTok e fazer essas danças. Eu não consigo enxergar de problema. Eu acho tão bonitinho eles se reunindo, dançando, mesmo que seja rebolando, mas o meu olhar não vê algo promíscuo, vulgar. Pelo menos ao meu olhar. Eu acho que nessa questão do TikTok, né, e das danças, eu acho que é uma outra coisa, assim. Porque, sinceramente, eu não sei de onde vieram essas danças do TikTok. Elas só vêm, né? Tem as músicas mas não é rola, apenas aquilo, né? não. Tem a coisa do dançar, do rebolar mesmo. Tem. Tu tá entendendo? A dança, ela já é uma ferramenta ali corporal que exala, né? Só que, ao meu olhar, eu não consigo enxergar dessa forma. Mas é muito particular, né? Não, sim. Eu acho também que tem um certo conservadorismo nesse sentido, né? Mas eu também não vejo dessa maneira, assim, de que tudo no TikTok é ruim, né? Essa questão de hipersexualização. Sim. Mas ainda é um lugar bem perigoso, né? Porque ele, diferente... A internet, de modo geral, De modo né? geral. Mas eu acho que o TikTok, muito mais do que outras redes sociais, porque ele tem uma espécie de curadoria de hashtags, né? Que ela é muito mais livre. Muito mais, talvez, do que o próprio Twitter. O Twitter, ele é, assim... um lixão de hashtag. Tu encontra qualquer coisa lá. Mas o TikTok, assim, é impressionante, né? Você dá esse instrumento pra criança e qualquer coisa surge lá, né? Eu não sei se é superstição minha, mas enfim, né? Estamos aí, a internet funciona de muitas maneiras. Às vezes eu tô falando sobre uma coisa... e aí eu uso o TikTok. E aí eu abro o TikTok, está lá aparecendo aquela coisa, né? Imagina essa criança falando MC Pipoquinha. Vai aparecer. Vai, claro. Vai aparecer. Daqui a pouco vai aparecer no nosso. A gente já falou tanto dela que Exatamente. daqui a pouco vai aparecer. Vai aparecer. Então, assim, é uma ferramenta ali que ela te proporciona coisas boas, porque tem pessoas que falam coisas muito legais lá, né? Tem perfis muito educativos e muito bacanas lá, mas tem outros, assim, que, tipo, postam qualquer coisa, né? Então, o uso da internet para hipersexualização, ele continua ali numa certa margem, né? Aliás, num centro, para falar a verdade, porque margem não vai ser para margem.
Agora, essa questão, né, que, como a gente estava falando, que isso sempre existiu, essa coisa não é novo. A gente, criança, a gente foi muito impactada com isso. Mas por que agora parece que tá pior? Pelo menos a impressão que eu tenho é isso, que tá tudo muito mais explícito, né? Tá tudo muito mais aberto, assim, muito mais na cara, eu acho. Olha, boa pergunta. Eu não sei, acho que eu tenho 2 respostas para isso. Eu também já me perguntei muito isso, assim. Uma resposta é a minha resposta para mim mesma, né? Será que eu cresci e agora eu percebo isso de uma outra maneira? Sim. E aí, para mim, tá mais explícito, e também para as mulheres ao meu redor, a gente, sei lá, da mesma faixa etária tá percebendo isso e tá mais explícito por isso, né? Que a gente já tem uma outra cabeça, que não é uma cabeça de criança, né? Ou será que a gente conseguiu chegar no momento de vender isso, assim, com tanta liberdade, que agora ninguém se importa mais, né? Eu não sei, pode ser uma junção dos dois, né? Uma coisa que a gente estava falando antes, inclusive, é que hoje em dia discursos feministas, eles se propagam com muita facilidade. A gente tem internet para isso, a gente tem internet para tudo, né? A gente tem internet para isso. Então, o Foucault, ele fala pra gente que quando um discurso ele se propaga muito, ele também vai encontrar resistência, né? Se a gente tem um aumento de discursos de hipersexualização do corpo da mulher, de machismo, de misoginia, a gente também vai encontrar o aumento dessa resistência. Ao passo que, se a gente tiver o aumento de discursos feministas que fazem resistência, a gente também vai ter aumento de discursos de hipersexualização, de machismo e de misoginia. Então, pode ser que uma coisa esteja acompanhando a outra, né? Enquanto a gente tem movimentos feministas crescendo muito no Brasil, a gente também tem movimentos de hipersexualização dos corpos das mulheres aumentando no Brasil. E faz sentido, né? Porque se a gente quer combater uma coisa em relação à outra, a gente vai usar a mídia para isso de alguma forma, né? E, Jéssica, esse foi o episódio mais longo. A gente ficaria aqui durante mais 1 hora. Mas antes da gente terminar, eu só queria que tu falasse um pouquinho sobre como os pais podem lidar com isso, né? Com esse consumo dos filhos. Qual é a solução? Proibir tudo? Ou então conversar, conscientizar? O que os pais podem fazer? Proibir tudo nunca vai ser a solução para nada. Porque, inclusive, às vezes a proibição, ela é uma forma de você incentivar, né? Exato. O que tem de tão interessante nisso que ninguém quer que eu veja, né? É importante que a gente se informe enquanto adultos e adultas, né? A educação, ela não para só quando a gente sai da escola, da faculdade, né? Informação a gente não vai achar só na internet. É legal que a gente procure meios de conversar sobre esses assuntos, né? Às vezes é uma coisa simples, sei lá, participar de um evento, conversar com pessoas que sabem sobre o assunto, ou procurar mesmo na internet, né? Como eu falei, a gente tem lugares no TikTok que são muito bacanas, tem no YouTube, né? Então, assim, procurar essas informações para que você possa conversar com a criança, né? A educação, ela é diálogo, né? Você tem que entender o universo daquela pessoa que você está educando, né? Então, não adianta você proibir, você chegar com a criança e dizer, não, vou tirar o celular de você e você não vai mais ver TikTok nem nada, né? Porque ela vai para a escola, se o colega ou a colega dela tiver celular, ela vai ver, né? E quando ela pegar, sei lá, o computador ou o celular de volta, ela vai ver, ela vai procurar. E tem outras formas dela encontrar essa informação que não seja pelo celular, né? Então, não adianta. É preciso que a gente crie diálogos com essas crianças e com essas adolescentes e com esses adolescentes também, para que a gente possa criar um canal de comunicação efetivo, né? Não dá pra gente pensar em pessoas adultas que não violentem mulheres sem que essas pessoas não tenham passado por uma educação de respeito humano, né? Então, o que é esse respeito humano, né? Não é respeito só a homens. Quando a gente fala sobre humanidade, a gente está falando sobre todos os gêneros, não só homens e mulheres. Sim. Né? Então, é preciso que a gente compreenda isso
compreenda qual é o universo daquela pessoa, daquela criança, daquela adolescente, daquele adolescente, para poder conversar. Existe uma diferença muito grande de conversar com crianças que são negras e crianças que são brancas, entre crianças que são pobres e crianças que são ricas, entre crianças que são trans e crianças que são cisgêneras, né? Então, vamos pegar essas questões e levar para frente. Porque não vai adiantar proibir, não vai adiantar criminalizar. Na verdade, se crime acabasse com tudo, a nossa sociedade era perfeita, né? A gente não tinha o Brasil, na verdade. Mas não é assim que funciona. Proibição é criminalização, é um discurso de criminalização, né? Então, não dá certo. É melhor que a gente converse, é melhor que a gente dialogue e que a gente também esteja próximo das escolas, né? É bom que a gente esteja próximo das escolas e que essas escolas também possam trabalhar essas questões de uma forma aberta. Proibição em nenhum âmbito, quando a gente fala sobre sexualidade, identidade de gênero, ou seja lá qual outro assunto afim for, né? Quando a escola proíbe esses assuntos, ela acaba fechando uma janela muito importante para a violência contra a mulher, né? Para poder também educar homens de uma forma justa, educar cidadãs e cidadãos de uma forma justa. Tá certo. ótimo. Maravilha. Amei o papo, Jéssica. Também, Obrigada por ter Obrigada. aceitado o nosso convite. Se tu quiseres falar das tuas redes sociais, para quem acompanha, Bom, o Chá. Vamos lá. Eu tenho o meu perfil profissional do Instagram, que é Psimodini, Modini com 2 N's. Também tenho mais um perfil profissional, que é de artes visuais, que é Modini Arte, com um T sem o E no final, Modini com 2 N's também. E por enquanto só. Tenho projetos. E tu tens um livro também, né? Ah, sim, eu tenho livro. Eu tenho um livro. Esse livro eu publiquei em 2020. É a minha dissertação de mestrado, que é a violência contra a mulher, um caso de estudo na internet. E o título ele é autoexplicativo, né? Eu reuni na minha pesquisa alguns comentários de uma página antifeminista na internet para poder falar sobre violência contra a mulher nesse meio, né? E eu fiz isso tudo às vésperas das eleições de 2018, que foi aquela eleição que a gente teve. Mas, no final das contas, a gente conseguiu, de alguma forma, superar, ainda estamos superando. E Sim. é a menina dos meus olhos, esse livro, né? Enfim. Dá para comprar online, né? Dá para comprar online na editora CRV. CRV, tá ótimo. Então, Jéssica, Obrigada. Obrigada a todo mundo que meninas. acompanhou essa edição do Chá. E vocês podem assistir esse episódio no oliberal.com, no LibPlay, também nas nossas plataformas, né? E Bruna. também, isso mesmo, Chá de Canela, Instagram, Chá de Canela, e também nas redes sociais da UNAMA. Eu não sei se vai para as redes sociais da UNAMA, se vai para a internet lá no site da UNAMA, que a gente ainda está vendo, mas a galera vai saber. E agradecer o apoio do curso de comunicação aqui da UNAMA. Que está dando esse apoio durante toda essa temporada. Muito obrigada, Jéssica, e até a próxima, gente. Tchau!